1993, 96, 2000, 2003. Que a tradição copeira do Cruzeiro na Copa do Brasil é historicamente comprovada, não há dúvidas. Então, toda vez que a constelação celeste entra em campo pelo torneio, já tem alguma mística. Mas 2017 reservava algo especial, algo escrito nas estrelas. 5 estrelas no escudo, o 5º título e o fim de um jejum de 14 anos. 1 mais 4, 5. Misticismo à parte, a Raposa tinha uma pressão extra por conta da edição da temporada anterior. Com o título, o Grêmio desempatou a disputa particular com o Cruzeiro e assumiu o posto de maior campeão da história da Copa do Brasil. Um golpe duro para quem tem tanta história no torneio. E assim o Cruzeiro começava sua caminhada na Copa do Brasil 2017. Só que as estrelas podiam até apontar para o caminho desejado pelo Cruzeiro. O problema é que o que estava escrito nelas não contava como ele era. E o primeiro passo da Raposa foi pouco animador. Errando muito, o time de Mano Menezes contou com Alisson e Robinho para garantir a vitória por 2-1 sobre o Volta Redonda e avançar no torneio. O primeiro passo não foi lá tão inspirador, mas na primeira partida diante de seu torcedor, o Cruzeiro não decepcionou. Era a grande estreia da contratação mais badalada da temporada. Pela primeira vez, Thiago Neves entrava em campo com a camisa celeste. E o craque não decepcionou. Contando com a ajuda de Sobis, o camisa 30 comandou o baile cruzeirense. Participou de 3 dos 4 gols do atacante, 2 assistências e um chute que originou o rebote açucarado nos pés do artilheiro. A inspiração contagiou. Diogo Barbosa que o diga depois da jogadaça do gol de Robinho. Tudo isso apenas no primeiro tempo. Na segunda etapa, o placar decidido esfriou o ímpeto da Raposa, mas não diminuiu a beleza do futebol. E depois de um chutaço do Lucas Silva, que por um pecado do futebol parou nas mãos do goleiro e no travessão, o Arrascaeta apareceu para fechar a conta. Um 6-0 irretocável para deixar bem claro que a história do Cruzeiro na Copa do Brasil merece respeito. Na fase seguinte, o Cruzeiro continuou caminhando tranquilamente na Copa do Brasil. O Muricy de Alagoas bem que tentou segurar a Raposa. Em uma noite pouquíssimo inspirada, o time celeste teve uma pitada de sorte. Sorte que Manuel e Ábila estavam no lugar certo, na hora certa. Um 2-0 nada empolgante, mas suficiente para encaminhar a vaga. E por falar em vaga encaminhada, o próprio Muricy fez questão de confirmar a classificação cruzeirense. No Mineirão, os comandados de Mano Menezes abusaram das chances perdidas. Nem o pênalti que deu a chance de Thiago Neves marcar seu primeiro gol com a camisa celeste foi convertido. Só que o Muricy balançava as redes na mesma proporção que o Cruzeiro perdia chances. O problema? Todas essas vezes foram contra. Pois é, a galera estava com dificuldade em defender a própria meta. Tanta dificuldade que até outro pênalti a seu favor o Cruzeiro teve. Só que esse, o Sobis tratou de guardar no fundo da rede.
Um 3-0 tranquilo e a vaga assegurada. Pela frente, São Paulo. No Morumbi, o time de Mano Menezes contou com a mesma ajuda da fase anterior, a do próprio adversário. E tudo de cabeça. Primeiro foi o velho conhecido Lucas Prato errando o lado. Depois o Hudson, ex-São Paulo, testando ela com estilo para marcar. 2-0 e uma vantagem impensada para o segundo jogo. A tranquilidade conquistada no Morumbi se tornou apreensão no Mineirão. O São Paulo não se deu por vencido e buscou o resultado na casa cruzeirense, do mesmo modo que a equipe de Mano Menezes havia feito. E quando Lucas Prato balançou a rede certa logo aos 14 minutos, o cenário parecia preparado para o desastre. Só que aí, amigo, aí vem a tal da sorte de campeão. Atenção, Arrascaeta também, Neves correu, bateu no canto, atenção, para passa, gol, 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 Em meio à pressão tricolor e o nervosismo do torcedor nas arquibancadas, a canhota de Thiago Neves encontrou o desvio da barreira e a bola encontrou o gol. Para os que pensaram que o gol tranquilizaria a partida, o São Paulo tratou logo de trazer de volta os ares de tensão. Dos pés de Gilberto em posição duvidosa, o tricolor voltou a ficar na frente e deu trabalho à Raposa. A derrota não foi suficiente para derrubar o Cruzeiro. O placar da primeira partida deu a vaga ao time celeste. Uma lição bem aprendida da temporada. Mas o jogo é 180 minutos. Da mesma maneira como no ano passado nós fomos eliminados pelo Grêmio no primeiro jogo. Depois fizemos um segundo jogo bom, mas não fomos mais capazes de reverter a situação. Dessa vez aconteceu o inverso. E a equipe foi madura, no segundo tempo conseguiu fazer o gol de empate. Sofreu um gol em impedimento, né? O segundo gol, porque a gente estava olhando as imagens lá. Mas é do jogo, né? Os lances também são difíceis, às vezes são a nosso favor, às vezes é contra, e a gente tem que entender. Então, se tivesse que acontecer uma derrota, é melhor que fosse uma derrota com classificação. E foi o que a gente fez. E assim o Cruzeiro entrava de vez nas fases finais da Copa do Brasil. Nas oitavas, um novo desafio complicado. Complicado e pra lá de pegado. Com um time misto e 5 titulares poupados para a final do Mineiro, a Raposa foi a campo diante da Chape. E não fosse um raio de lucidez na pintura de Raniel, logo aos 2 minutos do primeiro tempo, as coisas poderiam ter sido ainda mais turbulentas. A partida foi abaixo da crítica. Em um jogo que sobrou até para o juiz, a torcida celeste saiu na bronca. Na bronca e bastante preocupada. Foi um jogo bem abaixo, né? Do que a gente também esperava. Óbvio que era um jogo importante, um jogo que a gente sabia que a gente não queria tomar gol. Acho que 1-0 pra gente foi bom pelo que a gente apresentou. Mas é difícil também você deixar uma final, uma decisão onde você tem que ganhar né, no clássico, deixar de lado. Então, o resultado hoje foi importante. Temos uma vantagem para levar lá para Chapecó. E a vantagem conquistada no primeiro jogo foi extremamente decisiva. Na Arena Condá, o Cruzeiro sofreu. Perdeu muitas chances, é bem verdade, mas sofreu bastante. Bola indefensável que explodiu no travessão, 2 gols da Chape anulados,
confusão no fim da partida. No meio de tanto sufoco, a Raposa foi esperta. Soube segurar a pressão e a vantagem da primeira partida. E depois do 0-0, vaga carimbada para as quartas de final. Duelo de palestras. O Mineiro contra o Paulista. Cruzeiro e Palmeiras. E claro que um duelo histórico como esse merecia um capítulo especial na Copa do Brasil. Na ida, o palco foi o Allianz Parque e o Cruzeiro surpreendeu os donos da casa. Primeiro com uma aula de contra-ataque, que terminou no gol de Thiago Neves. Depois, foi a vez do ex-palmeirense Robinho completar uma jogadaça da equipe celeste. Bola de pé em pé, uma coisa linda que só podia terminar em gol. E por falar em gol, depois de um passe lindo desses que o Thiago Neves tirou da cartola, o Alisson não podia perdoar. 3-0 só no primeiro tempo. Quem diria, hein? Só que toda festa, a vantagem conquistada... Bom, isso aí parece ter tirado pelo menos 2 jogadores do Palmeiras do sério. Logo eles que conheciam tão bem o Cruzeiro. O primeiro foi o Dudu. O camisa 7 alviverde voltou ligado no 220. Em 19 minutos, pulverizou a vantagem celeste. Marcou 2 vezes, assistiu a William Bigode, também ex-Cruzeiro, empatar a partida. Sob o comando do atacante, o Palmeiras só não conseguiu virar o jogo. E por pior que pudesse parecer, a vantagem conquistada pelo Cruzeiro com o empate foi essencial para a campanha do time mineiro. Na partida de volta, Mineirão lotado. Apesar do apoio, a preocupação era nítida. O Palmeiras se mostrava um adversário valoroso. Um jogo pegado, gritado, nervoso. Tão nervoso que, na gana de ajudar, Lucas Romero quase pôs tudo a perder. O chute de Keno estaria nas mãos de Fábio não fosse o desvio do argentino. A vaga parecia perdida. A bola teimava em não entrar. Até que ela encontrou a cabeça de Diogo Barbosa. Em um lance cheio de estilo, o lateral esquerdo mostrou por que o título celeste estava escrito nas estrelas. A 1 no placar, passaporte para as semifinais garantido em um duelo tão duro que serviu de exemplo para motivar o time. E a motivação conquistada na fase anterior seria extremamente necessária nas semifinais. O porquê? Adivinha o adversário. Justo o grande rival do Cruzeiro quando o assunto é título de Copa do Brasil. O mesmo rival responsável por eliminar a Raposa no torneio da temporada passada. Pela frente, o Grêmio. Na arena, o Cruzeiro conheceu pela primeira vez a amargura de precisar correr atrás do placar. A torcida tricolor empurrou a equipe de Renato Gaúcho para cima da Raposa. Um duelo envolvendo 2 dos times mais copeiros do futebol brasileiro, era óbvio que emoção não ia faltar. O torcedor do Cruzeiro só não esperava tanta emoção assim. Fábio e Marcelo Groi tiveram trabalho. Ambos os times lutavam abertamente pela vitória. O problema é que quando o Fábio não segurou, ninguém apareceu para dar aquela zerada na zaga. Gol aberto, o Lucas Barrios tratou de correr pro abraço.
E a situação podia até ser pior. O juizão por pouco não complicou feio a vida celeste. Se ele não volta atrás e marca a falta corretamente, o Fábio precisaria operar um milagre e defender a penalidade para manter as esperanças da Raposa. Só que esse título já estava escrito nas estrelas, amigo. E se tá escrito, quem sou eu para duvidar de alguma coisa? A torcida que não queria correr o risco tratou de apoiar integralmente a equipe. Festa no CT, festa nas ruas, um baita clima de confiança e motivação para uma partida histórica no Mineirão. Em campo, o mesmo roteiro da primeira partida. Goleiros segurando os ataques e pressão das arquibancadas. Se a torcida tricolor empurrou a bola para o gol junto de Lucas Barrios, a China Azul certamente testou a redonda ao lado de Hudson. Uma cabeçada solitária, sem chances para Marcelo Groi, que ainda chegou a tocar na bola. A cobrança do escanteio no primeiro pau. Hudson subiu mais do que a zaga do Grêmio, que não marcou nada. 1-0 lá, 1-0 cá. Aí todo mundo já sabe, né? O pavor de toda a torcida. Decisão por pênaltis. Erro de um, erro de outro, só que com o título escrito nas estrelas, algum nome da constelação celeste ia ter que brilhar. E coube a quem? Depois que Fábio parou Luan, a responsabilidade caiu nos pés de Thiago Neves. E com tanta categoria padrão do camisa 30, a bola parou no fundo da rede e a apreensão virou êxtase. O Cruzeiro estava na grande final da Copa do Brasil 2017. Era até difícil falar. Diogo, como é que tá o coração aí, parceiro? Tá acalmando agora. É difícil, né? Porque o Grêmio tem muita qualidade, né? Isso não tem como discutir. Eu acho que é um dos times que joga mais bonito no Brasil. Só que se trata de Copa do Brasil, se trata desse escudo. É pesado demais. Quando chega, treme. Treme, porque essa torcida é foda. E a gente conseguiu. Todo mundo apontava eles como classificado. A gente chegou aqui e mudou a história. Esse time tem muita força. É um time de homem e pode ter certeza que na final vai chegar para vencer. E chegou para vencer mesmo. Pela frente, na grande final, um rival pressionado. Mas um senhor rival. Uma decisão de time grande, digna de Copa do Brasil. Cruzeiro e Flamengo, reedição da final de 2003. O primeiro palco da final, Maracanã. Pulsando o Flamengo, o estádio era um território hostil para qualquer cruzeirense. Em campo, entretanto, a Raposa fazia sua parte. Jogo aberto, chances para ambos os lados. O detalhe seria crucial na final. E quer detalhe maior do que ter seu título escrito nas estrelas? O time de Mano Menezes até saiu atrás do placar. Impedido, Lucas Paquetá abriu o marcador para o Flamengo e incendiou o estádio. Só que a Raposa é aquele bicho esperto, né? O Flamengo vivia uma situação delicada com seus goleiros. E um deles contava com a confiança total do torcedor. O time celeste tratou de tentar marcar de tudo que é jeito. E como o futebol adora pregar uma peça, já sabe como foi o gol de empate, né? Ele chega e dá um tapa de pé direito, a bola vai pro fundo do gol. E ele sai para o abraço. Arrasca! Pra sorte do Cruzeiro, o futebol pregou a peça pra cima do lado rubro-negro. Justo no meio da crise dos arqueiros,
O jovem Thiago falhou feio e Arrascaeta garantiu a igualdade. Uma falha que seria muito lamentada pelos flamenguistas. Finalmente era chegada a hora. A partida derradeira da grande decisão da Copa do Brasil. O momento de transformar o que estava escrito nas estrelas em realidade. Era o dia de acabar com o jejum de 14 anos sem levantar o troféu da competição. 27 de setembro de 2017. Mineirão. A atmosfera do jogo? Bom, as imagens falam por si só. O que a torcida do Cruzeiro fez antes da bola rolar? Que festa! Se o Maracanã foi hostil aos cruzeirenses, o Mineirão foi na mesma moeda para os rubro-negros. O ambiente criado pela massa celeste era ideal. Uma pressão em forma de mar azul, só que em campo. Bom, em campo as coisas demoraram um pouco a corresponder. As calorosas arquibancadas foram trocando a empolgação pelo nervosismo. A saída por lesão do jovem Raniel foi um golpe duro de digerir. Chorando copiosamente, o garoto não pôde aproveitar uma das maiores oportunidades de sua carreira. Uma cena de partir o coração. E o coração celeste só não foi ferido mortalmente graças ao travessão. A bola de Guerreiro tinha endereço. Só que o Flamengo vivia um problema sério. Tá lembrado da crise dos goleiros? Depois da falha do jovem Thiago, Alex Muralha foi o escolhido para a meta rubro-negra. Goleiro que por pouco não colocou a bola na cabeça do Arrascaeta. No tempo normal, 0-0. Já que o gol fora de casa não era critério de desempate, decisão nos pênaltis. Nessa hora, todo torcedor celeste já imaginava a festa. Com tanta pressão nas costas do goleiro rubro-negro, era difícil imaginar um desfecho diferente. Ainda mais quando a China Azul pensava na semifinal. Uma série de cobranças perfeitas, nenhum erro. Todas as batidas cruzeirenses convertidas. Foi aí que Fábio, mais uma vez, se portou como o herói que é para o torcedor. Defendeu! Defendeu! Fábio! Fábio! Depois disso, o único trabalho foi soltar o grito de campeão, colocar o sorriso no rosto e deixar-se levar pela emoção. O que se ouviu no Mineirão foi o êxtase de um torcedor que acreditou no time. Jogou com o time e foi recompensado por isso. O 5º título celeste. Ao lado do Grêmio, mais uma vez detentor do título de maior campeão da história da Copa do Brasil. O que sempre esteve escrito nas estrelas virou realidade. É isso aí, galera. Nosso especial 5 vezes Cruzeiro escrito nas estrelas vai ficando por aqui. E a gente se despede, claro, com um baita sucesso em homenagem ao título celeste. Parabéns, Cruzeiro! A taça é sua! Cinco taças é toda hora que eu ganho aqui no Cruzeiro. A torcida tem agora uma estrela a mais no peito. No jogo de do Mará que eu calei, você deu mole, eu fui lá e empatei. No Mineirão não deu pra segurar esse monte de loucos que veio pra cantar. E já pensou o Thiago fazendo golaço, a Raposa ganhando, o Robinho, o Sobs e o Fábio comemorando. E olha a China Azul copando. E
E já pensou o cheirinho de volta pro Rio, Flamengo chorando, a torcida vibrando mais alto que o galo cantando. E olha as chinas ocupando, enquanto isso em Minas eu vou andando. 5 taças é toda hora que eu ganho aqui no Cruzeiro. A torcida tem agora uma estrela a mais no peito. No jogo de do Mará que eu calei, você deu mole, eu fui lá e empatei. No Mineirão não deu pra segurar esse monte de loucos que veio pra cantar. E já pensou o Thiago fazendo golaço, a Raposa ganhando, o Robinho, o Sobres e o Fábio comemorando. E olha as chinas ocupando. E já pensou o cheirinho de volta pro Rio, Flamengo chorando, a torcida vibrando mais alto que o galo cantando. E olha as chinas ocupando, enquanto isso em Minas eu vou andando.